ele disse uma coisa que eu guardei, muito importante. Não é a universidade que vai ditar se aquele cidadão está apto ou não a exercer a profissão. Ela dá um diploma, um título para o indivíduo. O conselho profissional é que tem que fazer essa análise, no entender dele, né? E que eu estou de acordo. O conselho deveria ter uma prova da ordem para ver a qualidade, se ele preenche aquele futuro profissional ou aquele formando, para poder receber a sua carteira. Isso é uma posição minha. Tá? Como faz a ordem dos advogados, é a ordem dos músicos também. Né? O voto obrigatório e eletrônico. Eu fiz um processo tese na minha época provando que 3% dos profissionais votam para eleger o presidente do nosso sistema, CREA, Confia e Mútua. Eu entendo que isso não é plausível, não corresponde à realidade de toda a categoria. Há realmente um desinteresse do profissional que precisa ser melhor analisado. Uma outra questão, que foi também motivo de processo tese meu, foi a questão do técnico de segundo grau. Né? Na época, quando os técnicos estavam conosco lá no conselho, agora eles têm conselho próprio, né? Pela lei, o técnico de segundo grau, no caso, por exemplo, da construção civil, ele é o preposto do engenheiro. Então, um mestre de obra, um encarregado dessa obra, ele deveria ser, no mínimo, um técnico de segundo grau, para responder eticamente por erros e ter uma responsabilidade agasalhada pelo sistema. Isto foi aplaudido por unanimidade numa plenária e não foi para frente em Brasília isso aí. Eu sei que um ano depois dessa tese minha, né, o próprio Sinduscon, Secov, os engenheiros que compõem essas duas instituições publicaram esta necessidade, né, quando já tínhamos movimentado o conselho para isso. E, finalmente, um processo tese que eu fiz e que os senhores candidatos devem ter bastante atenção, quando surgiu a necessidade da RT, que automaticamente fundou-se a mútua dos profissionais. A RT ela veio pela necessidade do avanço do estado da arte, né, para particionar as responsabilidades no produto. Muito louvável. E o recurso da RT para a mútua. A mútua cujo objetivo principal dela era o Instituto de Aposentadoria do Profissional, coisa que nunca saiu do papel. Aprovado, a minha tese foi aprovada e engavetada até hoje, né? Que eu fiz até um plano que uma parte do dinheiro da RT... O seu tempo está esgotando para a apresentação. Só estou terminando isso. Tá. Uma parte do recurso da RT deveria ser dividido para o profissional que recolheu para o seu fundo de aposentadoria, outra parte para a média e uma outra parte iria ser para o CREA ou para a própria mútua. Isso não se cumpriu. É uma questão importante, né, que os profissionais que se candidatam a conselho, ao Confia, venham estudar esta questão, para os futuros profissionais terem, na velhice, uma aposentadoria complementar. Era isso que eu queria falar e passo para o nosso vice-presidente, o João Ariovaldo Amaro, a coordenação da apresentação dos candidatos. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Estão ouvindo, né?
Eu quero agradecer aqui o convite que nós enviamos, né, para os candidatos e deram confirmação, né? Eu vou pela ordem alfabética aqui, tá? José Manuel Ferreira Gonçalves, que ainda não entrou, né? O Marco Antônio Silva de Faveri, que está presente. Levanta a mão, Faveri, só para mostrar aí para o pessoal. E o Rodrigo de Freitas Borges Fonseca. Levanta a mão, Rodrigo, para todo mundo. Tá. Eu agradeço. Eu vou, antes de passar a palavra para os candidatos, eu só vou... Está aí na tela a regra que eu... para todos. E é o seguinte... Cada candidato terá 10 minutos para apresentar seu currículo e a proposta de trabalho. Está todo mundo com a regra aí na tela? Está aparecendo? Todos, né? 2. Após a apresentação de cada candidato, será aberta inscrições para pergunta para os candidatos por parte do público participante, sem direito a debate ou réplica entre candidatos questionados e os que encaminharam as questões ou com qualquer outro participante. Não haverá debate entre candidatos ou mesmo questionamentos. O tempo da reunião será de 1 hora. Perguntas ou manifestações ofensivas a candidatos, pessoas ou instituições serão imediatamente descartadas pelo mediador e a seu critério. Não será permitido temas de política partidária. O tempo de pergunta por parte dos participantes será de 1 minuto, no máximo, né? O tempo de resposta de cada candidato será no máximo de 2 minutos. O mediador desligará os microfones dos participantes assim que encerrarem os tempos previstos nos itens 7 e 8 ou a situação preconizada no item 7. Qualquer situação ou dúvida que se apresente e não prevista nesse regulamento será esclarecida ou decidida pelo mediador. Bom, isso posto, eu coloco aqui, pela ordem alfabética, começar a apresentação dos candidatos com 10 minutos, né? Pela ordem alfabética, queria o José Manuel, né, pelo J. Segundo é o Marco Antônio da Silva Faveri. Então, por favor, Faveri, você tem 10 minutos para mostrar o seu programa de trabalho e o seu currículo. Pode começar. Liga no seu microfone do lado esquerdo embaixo. Põe a seta embaixo que aparece o microfoninho, você clica nele que ele... Aqui, estão me ouvindo? Legal, boa noite a todos. Meu nome é Marco Antônio de Faveri. Vou fazer um resumo aqui do candidato, da minha história, que acho que isso é importante, porque a maioria não me conhece. E conhecendo, acho que um pouco da minha vida pessoal e profissional. Bom, eu fiz um resumo aqui. Então, eu sou casado, tenho 3 filhos, sou natural de Limeira, moro em Limeira também, engenheiro civil, graduado, tenho uma especialização em gerenciamento ambiental e a outra em eficiência energética de edifícios. Então, eu comecei minha vida profissional muito cedo. Meu pai tinha uma loja de material de construção, em torno de 12 anos ele me levou para trabalhar com ele na loja. E o ensinamento que ele queria passar é: lidera quem sabe fazer. Então, ele aprendeu isso com o pai dele e vem trazendo para dentro da família. Com as minhas irmãs foi a mesma coisa. Então, eu comecei no comércio, atendendo o cliente, então, dentro da área de materiais, né? Fazendo visita a obras e tudo mais. Junto com o material de construção, nós temos uma propriedade agrícola também, que é plantio de citros. Então, também fui para os citros, na área de plantio, adubação, pulverização, poda, colheita e tudo mais. Por volta de... Eu sou de 1977, tá? Por volta de 98, 99, o preço da laranja caiu demais, e parte da renda da família vem da propriedade agrícola. Então, a gente acabou fazendo colheita e sair vendendo essa laranja na rua, de porta em porta, laranja in natura, e eu tô ali na labuta, né? Paralelo com isso, eu estava fazendo engenharia. Antes da engenharia, eu fiz técnico em agrimensura na Unicamp. Depois eu fui fazer engenharia civil na EP, que é a Escola de Engenharia de Piracicaba.
e entrei em 97, me formei em 2001. Então, essa venda de laranja ajudava a pagar a faculdade e tudo mais. Isso foi em 98 e 99. 2000, 2001, eu entrei para trabalhar como trainee na CNO, que é a construtora Norberto Odebrecht, no prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes. Eu fiquei os 2 anos do prolongamento ali, passando por todos os setores da empresa, né? Isso aí deu uma bagagem muito boa. Formado, eu fui, aí terminou a obra do prolongamento, terminei a faculdade e fui para o Espírito Santo trabalhar com estrutura metálica na expansão lá do Shopping Vitória, na construção do Shopping Praia da Costa. Depois de 1 ano, voltei para São Paulo, montei 3 céus lá da Marta Suplicy, entre outras obras, sempre na área da metálica. Em 2004, eu fundei a minha empresa, que hoje está com 16 anos, que é a Nova Engenharia, onde a gente trabalha com projeto, construção, na área comercial, industrial e infraestrutura. Em 2009, dentro da CNO, sempre teve aquela questão de internacionalizar a engenharia. Eu comprei essa ideia. Aí, em 2009, eu fui para a China, porque o governo federal falava do trem-bala, de refinaria, de tudo mais. Eu peguei e tinha aquilo comigo da gente internacionalizar a engenharia. Eu trabalhava com infraestrutura. Eu falei, pô, deixa eu ir para a China, vamos ver como é que está lá o mercado, como é que é o mercado lá fora. E chegando lá, eu percebi que eu estava totalmente despreparado. A China, que estava, na minha visão na época, a China iria dominar o mundo e o mundo ainda não tinha descoberto isso. Voltei para o Brasil, continuei trabalhando aqui com a minha empresa. Em 2010, eu estava construindo uma fábrica em Hortolândia, conheci um grupo de italianos lá e fui para a Itália. E aí eu consegui a minha internacionalização. Eu assinei uma joint venture com uma empresa italiana chamada Scandiusi, que trabalha com construções metálicas e equipamentos metálicos. E começamos aí a trabalhar esse mercado de equipamentos metálicos de grande porte aí aqui no Brasil. Por fim, hoje eu tenho cidadania italiana. Estou com o meu diploma validado lá em Portugal através do convênio entre a Ordem dos Engenheiros de Portugal e o Confea. Nos últimos 10 anos aí, fizeram um levantamento para mim, eu estou com 200 RTs emitidas, uma média aí de 2 RTs por mês. Em 2016, eu estou fazendo a cronologia aqui para ficar mais fácil de entender. Até 2016, eu nunca participei de sistema. Sou um cara muito focado no setor privado. Em 2016, eu fui convidado pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Limeira para participar da eleição para o Conselho Regional. Fui eleito para o mandato 2017, 18 e 19. Em 2017, foi meu primeiro ano de mandato. Eu fui o coordenador do GT Infraestrutura. Buscamos a reativação da frente parlamentar. Visitei a SOEA, mas antes participei do encontro de líderes das engenharias em fevereiro em Brasília, onde eu percebi que os rumos do conselho estavam um pouco equivocados, porque ali cada um puxa para um lado. Então eu um técnico, caí num ambiente político. Eu me assustei um pouco nesse início de 2017. Em 2018, eu elegi o CREA São Paulo ao Conselho Deliberativo da ABNT. Eu estava representando o CREA, fiz a campanha, a gente conseguiu colocar o CREA São Paulo lá. E nesse meu início de trabalho dentro da ABNT, eu desenvolvi 9 oportunidades de trabalho que foi apresentada aí para o presidente do CREA São Paulo na época, e aonde eu elenquei 3 aqui, que são a certificação profissional, a aplicação do compliance dentro do CREA São Paulo e a viabilização da acessibilidade plena das normas técnicas pelos profissionais sem custo. No segundo semestre de 2018, eu disputei a eleição para conselheiro federal
e no final do ano acabei me licenciando aí das atividades do sistema. Então, eu cumpri 2 anos de mandato, o 3º ano eu acabei me afastando, e eu vejo assim que nós devemos incentivar a liberdade com responsabilidade, sem temor. Então, quando o Prost disse aí dos quatro pontos aí que ele colocou na época que ele era conselheiro e a coisa não andou, e nós sabemos porque não andou, porque não teve o interesse político para fazer a coisa andar, mas a gente tem que colocar e tem que manter a coerência e manter a firmeza no que a gente acredita. Então, Prost, se você acredita nisso, tem que levar os seus argumentos até o fim, e é isso que eu faço. Muitas vezes, muitas das pessoas que a gente está conversando e está dialogando compreendem o nosso posicionamento, é um posicionamento técnico, outros não compreendem, mas faz parte aí do aprender humano, né? No ano de 2019, ano passado, foi um ano meio sabático para mim. Eu me afastei do sistema, as minhas empresas eu acabei também reformulando os meus negócios. Eu encerrei a minha empresa com os italianos em 2019. A minha empresa que eu trabalhava como prestador de serviço, que é a Nova Engenharia, eu migrei ela para incorporação imobiliária. Então, hoje eu estou aí com 2 projetos em aprovação na área de incorporação. Uma outra empresa que eu tinha de materiais de construção, eu migrei ela para trabalhar com geradores solares, tenho um contrato com a WEG Distribuição, estou trabalhando com isso em São Paulo e em Minas Gerais. E fui para o Vale do Silício estudar um pouco de Construtex, Energitex, Agrotex e por aí vai. Participei de uma imersão lá, que abriu a cabeça para as inovações que estão acontecendo no mundo aí, que está um pouco distante dos profissionais da engenharia. Isso existe, só que no universo aí de 1.200.000 profissionais que nós temos no Brasil, sei lá, 10% tem acesso a essas informações de inovação, a maioria não tem. Aí, no final do ano passado, eu recebi um convite aí do colega Rodrigo Fonseca e do Marcos Moliterno para colocar o meu nome como opção ao cargo de presidente do CREA São Paulo. E estou apoiando o Marcos Moliterno aí para o Confeia, número 15. Mas antes de irmos para as propostas, finalizando aí a minha apresentação pessoal... Só um minuto, Faveri. Tem 30 segundos. Mas depois eu tenho que falar as propostas agora ou posso falar depois? Puxa, não vai dar tempo. Mas vamos lá. O pilar é o seguinte. Os pilares são, com o Confeia, voto pela internet, rediscutir os valores da RT e anuidades, e aí entra a mútua, atualização da nossa lei, qualificação e certificação profissional. Eu criei aí o hashtag Juntos Somos a Engenharia, porque eu acredito que devemos criar um sentimento de unidade, um sentimento de pertencer à engenharia. Isso está faltando para os engenheiros. E nos moldes da ação rotária de luta contra a pólio, para fortalecer isso, eu proponho uma ação conjunta da Engenharia Paulista em erradicar as mazelas da falta de saneamento básico no estado de São Paulo. Faveri, desculpe, o seu tempo encerrou. Tá, então a gente entra nas perguntas. Tá bom. Agora eu passaria a palavra para o colega, porque não chegou ainda o José Manuel pela ordem alfabética, né? Para o Rodrigo Fonseca. Por favor, Rodrigo, pode expor 10 minutos. Obrigado, Damaro. Boa noite a todos. Agradeço um convite do Damaro e do professor Prost para participar aí desse excelente debate do CDE, se aproximando aqui cada vez mais da engenharia democrática, né? Que é isso, eu acho que está faltando muito no nosso país, e mais debate, mais democracia. Bom, meu nome é Rodrigo Fonseca, tenho 44 anos, nasci em 75, sou formado em engenharia, sou casado, tenho uma filha e esperando outra que deve chegar logo em setembro. Sou formado em engenharia civil no ano de 1998 pela Universidade Mackenzie, onde tive a honra de ser aluno do nosso professor Prost. Nos reencontramos agora recentemente no Instituto de Engenharia, foi muito bacana aí esse reencontro depois de quase mais de 20 anos já, né, que tinha me formado, a gente se encontrado, mas foi muito bacana.
E aqui estamos. Bom, formado em 1998, toda a minha vida tive na iniciativa privada, nunca fui presidente de associação, nunca fui... tive essa carreira associativa, né, vamos dizer assim, mas participei, mas não como carreirista aí. Então, começamos a nossa empresa familiar, chamada Borges Fonseca Engenharia. Né? Logo que eu saí da faculdade, eu quis empreender, quis fazer obra. Meu pai já fazia isso, meu pai é engenheiro também, do Mackenzie. Trabalhou numa grande construtora aí durante 30 anos, fez a vida dele inteira na engenharia, onde eu ia desde pequeno em grandes obras com ele, desde barragens, aeroportos, metrô, sempre participei desse ambiente aí de obra, né? Sempre tive em churrasco de obra, final de semana, de madrugada rádio ligado na cabeceira da cama dele aí, obra da calha rodando 24 horas. Eu cresci nesse ambiente de engenharia pura, né? Dos anos 80 aí, e foi uma época, acho que foi um auge aí da engenharia civil, pelo menos no país. E eu participei disso. Bom, sou engenheiro, fui fazer engenharia, tenho um irmão engenheiro, tenho uma irmã arquiteta. Então dá para ver aí o que meu pai fez pela família, né? Criou aí o segmento todo. E aí resolvemos, o filho de padeiro abriu a padaria, né? Então começamos a construtora no ano de 2000. Hoje a construtora faz 20 anos. Criar altos e baixos aí, estamos vivos, né? Estamos no mercado, muito difícil, um país muito complicado de se empreender, se trabalhar, se gerar emprego. Mas estamos aqui. Durante os primeiros 10 anos, a gente fez bastante obra pública, como meu pai vinha desse setor aí, a gente fez bastante coisa no setor público. Só que de 2008 para 2009 e 2010, a gente começou uma mudança aí, começamos a construir mais casa, ir mais para o mercado imobiliário, setor imobiliário, e em 2010 a gente virou a chave da empresa para uma empresa incorporadora e construtora, a partir de 2010. E deixamos de fazer obra pública, e foi nesse ambiente aí que eu me aproximei do Secov, né? Também já tinha feito na Escola Politécnica pós-graduação em Real Estate, né? Empreendimentos imobiliários. Me aproximei do Secov São Paulo, onde ingressei no grupo de novos empreendedores do Secov, e aí eu comecei minha participação meio associativo, sindical, patronal, né? Comecei a entender como é que esse meio funciona, essa atividade associativa. Realmente lá, durante 10 anos, lá ainda estou um pouco mais distante agora, mas continuo participando. Grandes lideranças, um aprendizado gigantesco, né? Toda vez que participo em reuniões lá com grandes engenheiros, empreendedores, é sempre uma aula. E a partir de 2015 para 2016, daquele período da grande crise aí, mais uma da crise da engenharia, a época do troca de governo, impeachment, eu senti necessidade de fazer alguma coisa aí para minha filha nascendo, primeira filha nascendo, senti necessidade de fazer alguma coisa pela sociedade, por tudo, e me candidatei a vereador aqui em São Paulo e fui procurar o que seria uma base eleitoral, e vi que minha base seria engenharia. E, para minha surpresa, na Câmara dos Vereadores de São Paulo, 55 vereadores, tinha apenas um engenheiro, acho que um engenheiro de tráfego, egresso da CET, me parece. Então, uma cidade como me assustou. Uma cidade como São Paulo, com 55 vereadores, apenas um engenheiro. E a gente hoje... então, isso bateu em mim, eu falei, pô, isso explica um pouco o estado que está a cidade, o estado que a gente chegou, e explica a falta que faz uma representação da engenharia na sociedade. Acho que líderes engenheiros é difícil de ver, a gente, pelo menos, não vê isso. Hoje a gente vê essa série de lives, líderes falando, bancos falando, todo mundo se falando aí através de live, a gente não vê lives, grandes engenheiros sendo valorizados nessas lives. Bom, voltando a 2016, eu fui buscar o apoio que eu precisava na engenharia, que era o que eu queria representar na minha candidatura. Então, me aproximei do Instituto de Engenharia nessa época, o presidente o Camille Wade me deu um grande apoio, o Marcos Moliterno era também o vice-presidente, me apoiaram, fui conversar com outras associações, buscar apoio das associações de engenharia, Sinduscom, a PEOP, Sindicato dos Engenheiros. Conversei com bastante gente aí, mostrando essa realidade da falta de representatividade da nossa engenharia. A eleição,
é realmente muito difícil, mas era mais uma indignação, porque eu não sou político, quis fazer alguma coisa, me colocar à disposição da sociedade. Hoje, eu até fui bem sucedido, de certa forma, tive uma boa votação. Hoje eu sou até um suplente de vereador, mas logo na sequência me causou uma surpresa. Eu fiquei bem realizado quando o presidente do Instituto de Engenharia, o Camil Eide, junto com o Marcos Moliterno, me convidaram para assumir uma vaga de conselheiro no CREA, pelo Instituto de Engenharia. Isso para mim assim foi uma honra, né, ter esse reconhecimento, e eles me disseram naquele momento que eu tinha alguma coisa ali, uma visão que estava faltando na engenharia, que era ter esse olhar para uma representatividade, né, dentro da sociedade. A gente reclama que a engenharia não tem representatividade, mas ninguém vai lá e realmente tenta ter essa representatividade da engenharia perante a sociedade. Então, eles me convidaram e falaram, vai lá, conhece, vê como funciona e depois volta para falar aqui com a gente, né? E vê se consegue colocar alguma parte das suas ideias lá, vê que vai lá, entende esse ambiente, o que é realmente um ambiente que regula a profissão, a engenharia, né? E nisso eu fui e fiquei assim, foi muito legal ver muitos engenheiros reunidos, conversando sobre processo, sobre normas, sobre tudo, mas eu fiquei lá durante 3 anos e vi que é muito ineficiente, muito pouco eficiente. Os processos em pastas não são digitais, os processos vão, vêm, os processos passam pela gente, ficaram durante anos parados em algum lugar, eles sobem, descem e muito difícil chegar a alguma conclusão ou uma punição do mal profissional, que é uma das funções do CREA, que é punir o mal profissional para defender a sociedade, e isso eu não vi acontecer lá. Isso me indignou muito mesmo, ver assim, processos com um profissional que emite 1.000 ARTs por ano. A gente está falando aqui, Flávio, 200 em 10 anos, eu tenho acho que umas 40 aí nos últimos 10 anos. Não sei se os outros candidatos têm, é bom isso para ver quem realmente está no mercado, quem atuou. O número de ARTs eu acho que deveria ser colocado, né, como uma métrica aí para ver quem está atuando na engenharia. Mas me espantou muito e fiquei indignado, porque profissional que está lá e todo mundo conhece, emite 1.000 ARTs por ano e não é punido, e está continuando imitando e emitindo ART, e faz mais de 10 anos que os processos estão lá e não acontece nada. Então, isso me indignou muito, porque a gente vem de um ambiente empresarial, onde as empresas são cobradas para ser eficientes, né, entregar resultado, e dentro de um sistema que todos os engenheiros, que são aí os grandes líderes aí de startups, de bancos, de tecnologia, o ambiente deles não tem nada disso. Um ambiente que regula a profissão não está atrasado, está no século passado. Rodrigo, 1 minuto. 1 minuto. Me manifestei perante o presidente e não tive sequer retorno dele. Então, essa é a minha história, por isso que eu estou aqui. Sou um indignado, quero mudar o sistema, quero ajudar a mudar, quero ajudar quem quer. Tá? Não é um projeto pessoal, não é nada. Formação para engenharia. Então, as propostas principais também são nessa linha de voto digital, RT gratuita, que eu acho que um sistema digital, uma startup é muito barato se emitir uma RT de forma digital hoje, por um aplicativo de celular. É uma coisa é um custo ínfimo ter esse sistema. Então, acho que a RT pode sim ser emitida como um documento, mas de forma gratuita, digital, e certificação para engenharia. Eu acho que o CREA não deve ser, tem que ser descentralizado. Rodrigo. Qualificar o profissional para que ele seja cada vez melhor. Rodrigo, oi. Encerrou o seu tempo. Depois você, nas respostas, continua. Certinho, obrigado. Agora, eu estou observando aqui que chegou o candidato José Manuel Ferreira Gonçalves, né? Então, eu passo a palavra para ele para expor suas propostas, né, de trabalho e seu currículo. 10 minutos, José Manuel, por favor. Antes de mais nada, como é que está o som? Está bem? Vocês estão recebendo bem aí?
Ok. Antes de mais nada, eu quero saudar todos os companheiros que estão aí participando desse debate. Cada um de vocês, um abraço fraterno. Eu acho que o debate sempre é muito bom. Devia ser uma regra e é necessário que, democraticamente, todos participem para que as ideias apareçam, para que as ideias se fortaleçam e que para a gente poder conhecer até os companheiros, os nossos adversários, que são adversários políticos, não são inimigos. É importante a gente deixar claro isso. Nós temos opiniões diferentes, posicionamentos diferentes, mas todos queremos a mesma coisa. Nós queremos um CREA diferente desse que está lá. Nenhum de nós diverge. Então, a nossa trajetória, nesse momento, é uma trajetória que busca uma mudança completa do que o CREA faz. Não é um acerto bonitinho. Não é dizer, vamos pegar, fazer um puxadinho aqui e dar uma acertadinha. Está tudo errado. O CREA tem feito coisas criminosas. Eles inventaram uma rachadinha, que é absurda, que é o desvio do dinheiro público que está sendo colocado na mão de particulares, a pretexto de prestar um serviço de contabilidade e um serviço de assessoria jurídica para as associações. Eu sou de associação. Alguns amigos até tentaram me carimbar, eu relevei isso como sindicalista. Não sou, eu sou sindicalizado. Eu tenho com muito orgulho apoio do Sindicato de Engenheiros também, de muitas associações que estão conosco. Só que o que eu tenho ouvido é uma barbaridade. Dia a dia, coisas absolutamente desprezíveis de uma gente mais aproximada ao partido que eles chamam aí de PCC do que propriamente engenheiros forenses. Eles inventaram um jeito de dizer que o sistema precisaria orientar as associações para que elas recebessem o dinheiro delas. Dinheiro é através de duas vertentes. Uma, da cessão de uso, e outra, do pagamento das RTs, do recolhimento das RTs e da definição que o profissional faz, colocando no RT o código da instituição que ele quer destinar lá ao porcentagem. Muito bem. Só que a associação, na hora que vai receber, não consegue receber. E as dificuldades são enormes. Então, para você resolver o problema, o que as associações têm feito? Têm aceitado essa intermediação de um instituto, de uma entidade criada há 2 anos e meio, pelos que estão no poder do CREA, num grupo que eu chamo de República de Mogi Mirim. Esse grupelho que assaltou o CREA cria essa entidade. Primeiro, o atual presidente licenciado entra, preside, aí percebe que ia fazer uma fria, que ia se meter numa fria, ele sai fora, entra outro, depois entra outro. Um arranjo absolutamente claro, eu tenho tudo isso documentado. Eu, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Isso é coisa de bandido. Eles estão pegando dinheiro público. Estão pegando dinheiro público do recolhimento das RTs e das anuidades e transferindo para coisa particular. Isso não se faz. É obrigação do CREA prestar um serviço. Orientar as associações, como é obrigação de orientar o profissional. Então, esse é pequeno exemplo. 10 minutos é pouco para dizer de tanta coisa errada que eles fazem. Mas, primeira coisa, sou candidato, aceitei ser candidato, tenho apoio do sindicato e de muitas associações e universidades. Eu sou professor, inclusive, de uma delas, e tenho muito orgulho de dizer que, no meu tempo, em que eu fui presidente de associação, no caso da Associação do Guarujá, e fui vice-presidente da Federação de Associações, na época que nós fundamos a FAESP, Orsini era de Ribeirão Preto, o André Fázio, que é um bom sujeito, um homem correto, e um grande companheiro de lutas, era o vice-presidente e eu era o vice-presidente de engenharia. A gente fazia política, mas não fazia bandidagem. Hoje eles fazem pressão para cima das associações, mandam fiscais do CREA desfilarem com dinheiro pago pelo CREA, o combustível do CREA, passeando para cá e para lá, fazendo pressão, fazendo coação. Então, esse é um exemplo pequeno. Tá? Então, nós temos que mudar isso aí. Dinheiro da associação é dinheiro da associação. Tem que parar, por exemplo, com a atitude do CREA não se meter
no piso profissional. É outra bobagem que alguns companheiros insistem em dizer. Isso é papel do sindicato. Não, isso é papel também do Tribunal de Ética. Está cheio de colega nosso, recém-formado, contratado como qualquer outra função e não de engenheiro, não pagando o piso que se estabelece e que tem que ser respeitado. Isso, eu tenho inúmeras reclamações, mas inúmeras. Então, nós precisamos refundar o CREA. Nós precisamos mostrar para que existe o CREA. Há uma desmoralização completa hoje. O jovem não quer saber do CREA. Os mais experientes, como nós, da fase, eu acho que o Zé Renato, o Prost, são já mais experientes, não digo o Favela é mais jovenzinho, né? É isso? Não tanto, porque ele está conservado também ali. É um querido companheiro, eu conheci no dia que eu estive com ele no sorteio dos números das nossas candidaturas respectivas, né? Então, eu vou dizer o seguinte, todos nós estamos observando o comportamento do CREA como instituição e estamos envergonhados. Então, não dá para chegar aqui numa campanha e falar, olha, eu vou mexer na RT, é preciso saber quantas ARTs. Eu vi um companheiro anterior falando, ele não está no vídeo aqui, só estou com 4 companheiros, quero saudá-lo também, jovem, é isso que a gente precisa ter, participação ativa do jovem. Fico maravilhado quando vejo isso, quero aplaudir o companheiro por isso. Mas não adianta fazer um acertinho. Não é o problema de uma RTzinha, não é um numerinho a mais ou a menos. É uma filosofia, é uma política pública desfocada. É uma política pública para atender interesses pequenos, interesses medíocres, que colocam a engenharia nesta porcaria de posição que ela está, desrespeitada no cenário nacional. Justo a engenharia que vai ser fundamental para desenvolver a economia desse país, que depois dessa pandemia, já vinha mal, imagina depois da pandemia, como nós, engenheiros, seremos necessários. Porque a gente foi treinado, não é só para discutir, e a gente é bom de discussão também, mas nós somos treinados para resolver a parada. É mais ou menos assim. Olha, a turma já discutiu o suficiente, agora chama o engenheiro para resolver o assunto, e aí a gente vem e resolve. Então, veja, partindo desse princípio, que a gente tem que colocar o debate no nível elevado, sair dessa discussão de parar, usar uma métrica. Eu vi um moço falando de uma métrica. Eu sou professor universitário, nessa altura da minha vida. Sou professor palestrante, sou coordenador de curso, sou escritor. Hoje, com 64 anos de idade, eu não estou mais na linha de frente, na minha atividade. Hoje eu estou devolvendo tudo que eu recebi, entregando para a sociedade, para a engenharia, um pouco do que eu gostaria de entregar mais do que eu recebi. Mas não é criando métricas artificiais, é olhando nos olhos das pessoas, é tendo a coragem de dizer o que tem que ser dito. E sem meias palavras. Também não adianta ter cuidadinhos. Dizer, não, tá bom lá o CREA. Eu vejo o candidato, que é o atual presidente, querendo com um terceiro mandato maluco. Depois eu posso comentar como é que eles fizeram lá no CONFER essa loucura de tentar encontrar uma saída jurídica para que ele fosse o candidato. É um negócio ridículo, eu conto para vocês em detalhes, porque ao longo da vida eu acabei fazendo direito também, e tenho orgulho de ser advogado também, não vejo nenhum problema nisso. Mas o que eu quero é que a gente tenha um debate no nível elevado. Quais são as saídas que o país precisa? Quais são as soluções que nós temos que apresentar? Quais são os projetos que efetivamente a engenharia tem que se colocar à disposição? Nós temos inúmeros exemplos de bons resultados da engenharia. A Embraer, por exemplo, o Embrapa, com tantos engenheiros lá dentro, tantas outras empresas eu posso citar a vocês. Nós temos muita coisa forte na engenharia para ficar na mão de uma quadrilha, para ficar na mão de uma gentalha, para ficar na mão de uma gente. Manuel, Pensa. Manuel, Um minuto. Um minuto. Oi. Um minuto, vamos lá. Para ficar na mão de gente que pensa pequeno. Nós temos que pensar grande. E sair dessas preocupações pequenas, de pequenos acertos. Nós precisamos colocar o CREA num caminho, e não é só o CREA. Essas relações institucionais precisam ser discutidas. Essa coisa de dizer sindicato faz isso, o CREA faz aquilo, a associação faz aquilo, é uma tremenda bobagem. Nós temos que nos unir, nós temos que nos dar as mãos, nós temos que nos juntar por uma causa maior, que é a causa da engenharia.
para isso que a nossa candidatura existe. E por isso eu comecei saudando e ressaltando a democracia e o ato de debater, de ver essas caras jovens, esses moços que estão conosco. E não adianta ser moço e velho no comportamento. O que é preciso é ser moço, e mesmo que seja mais velho, que seja jovem na atitude. E a gente tem que ter uma atitude proativa, para frente, olhando e acabando com essa história de falar que dinheiro não faz política. Viu? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Obrigado, Manuel. Bom, pessoal, agora, de acordo com o nosso regulamento, nós passamos a lista de inscritos, que já tem aqui bastante inscritos, para fazer as perguntas. Tem até 1 minuto para fazer a pergunta. E cada candidato que for arguído, perguntado, né, tem até 2 minutos para responder, tá? Então, o primeiro da lista aqui é o Carlos Costa. Por favor, Carlos. Abre o microfone. Pode falar. Abre o microfone, Carlos. Pronto? Estão me ouvindo? Pode falar. Não, agora você desligou. Liga outra vez. Carlos Costa, abre o microfone. Agora sim. Tá bom, não mexe mais. Pode falar. Tudo bem. A pergunta é para um candidato, certo? Ou aberto aí? É apenas para um candidato. Você escolhe um e faça a pergunta. Tá. Então, eu vou... O Marcos. Marco, a sua vida, a sua aprendizado de vida é muito parecida com a minha. Comecei cedo também a trabalhar, só que na parte elétrica. Tá? Comércio e indústria, e assim fui me desenvolvendo. O que você já presenciou junto ao CREA, a sua experiência, o que você gostaria de trazer de novidade para que tivesse um grande avanço na área de engenharia e para os profissionais, já que quase 0,3% é que estão ligados ao sistema. Obrigado. Por favor, Marco Favelli. Diga. Obrigado, Carlos. Eu vejo assim, dentro do sistema, das câmaras especializadas, a gente vê alguma discussão, muita discussão sobre atribuições. Então, cria-se uma desarmonia entre profissionais e perde-se essa condição de união. Que nem eu citei aqui, a questão de nós termos o sentimento de unidade. Então, essa desarmonia é prejudicial para as nossas profissões. Eu acredito que com o advento da certificação profissional, aonde nós permitimos que o profissional consiga, após graduado, ele ir evoluindo e adicionando atribuições, permitindo essa flexibilidade, eu acho que já vai ser um passo importante para se ganhar menos atrito dentro das atribuições, das especialidades, e com isso a gente conseguir, com essa harmonia, conseguir uma condição melhor aí nesse relacionamento, porque eu acho que essa desarmonia ela atrapalha muito a engenharia. Esse é um ponto. Com relação às inovações que estão chegando, o que eu vejo? Tem inteligência artificial, tem robótica, tem blockchain, tem muita automação em todos os sentidos que estão vindo, que está sendo desenvolvido lá fora de forma a massificar essa aplicação. E nós aqui no Brasil também temos as startups, mas a gente não tem isso massificado, entende? E essas tecnologias, elas são muito rápidas. E quando elas entrarem no mercado, é que nem o Uber. Ele entrou no mercado, ele impactou ferozmente o taxista. Obrigado, Favelli. Elas vão impactar a engenharia. Obrigado. A
A próximo inscrito é o Dirceu Baraldi. Por favor, Dirceu, 1 minuto. Estão me ouvindo? Dirceu Baraldi, por favor. Pode Estão falar. conseguindo me ouvir? Está ouvindo, Alô? está ouvindo. Ok. Boa noite a Qual é o todos. candidato que você quer perguntar? Eu não gostaria de perguntar para nenhum deles. Eu gostaria de saber se existe algum plano de governo, plano de execução, de gestão, Desculpe, cada um deles. Baraldi, você Oi. tem que fazer uma pergunta para um dos candidatos, que é o esquema nosso de... É o modelo nosso de reunião. Você tem que dirigir a pergunta a um candidato. Entendi. Não, então eu vou ficar só ouvindo, então, por enquanto. Tá? Muito Tá obrigado. bom. Fica para o próximo. Próximo é Enéas José. Qual candidato você quer perguntar? Os dois. Não pode ser? Não, só para um. Só pra Escolhe um? um. Então pode ser para o primeiro que falou aí, né? Eu esqueci o nome dele. Eu só consigo conectar agora. Você entende? É o Rodrigo. O Rodrigo foi o primeiro a falar. Não, foi o Marco Faveri que falou, em primeiro lugar. Marco Favelli. Então vai, pergunta, 1 minuto. Favelli, Pode falar. boa noite. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite para participar. Eu gostaria de saber o que o CREA qual a providência que o CREA está tomando para ver se consegue aprovar um PL que está no Senado, é o PL 13, que trata da nossa carreira de Estado, para transformar a nossa carreira em carreira de Estado. Deu para ouvir? Deu. Então, Faveri, por favor. O Enéas, né? Boa noite. Bom, o que o CREA está fazendo, o que o CONFEA está fazendo, eu não vou saber responder para você. Eu sei responder do meu passado, o Carlos estava comigo lá no CREA. Eu entendo que a frente parlamentar é extremamente importante, as nossas lideranças do passado deixou um vácuo com relação a isso, não trabalha a frente legislativa de forma que tem que ser trabalhada, e o engenheiro está perdendo espaço. Então, muitas vezes se discute muito de judicialização da engenharia. É falta de ação legislativa. Nós temos que trabalhar preventivamente as ações. Então, a carreira de Estado, para o engenheiro, isso aí vai tramitar lá no Congresso, é o CONFEA. Mas o CREA São Paulo pode sim participar e fazer, se comunicar com os engenheiros, com os deputados federais aqui de São Paulo, para que encampem a nossa causa da carreira de Estado para engenheiro. Tá na minha proposta de trabalho. Ok, obrigado. O próximo inscrito é o Eduardo. Eduardo está aí? Não. Então é o Felipe Condé. Felipe não está presente? Estou presente. Boa noite a todos. Põe a imagem aí, Felipe. Põe a imagem. Só um momento, deixa eu ligar aqui. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Sou um jovem engenheiro. Fiquei muito animado de ver que tem caras jovens aí também tentando modificar a nossa situação, né? Qual é o candidato que você quer perguntar? Eu vou fazer uma pergunta. O último aqui foi o... Deixa eu encontrar ele aqui. O último. Foi o José Manuel. Até para a gente ouvir um pouco de todos, né? Eu vi que o José Manuel ele bateu forte na questão das RTs, né? A gente que trabalha com projetos estruturais, sou da região do Grande ABC, né? A gente tem obras aqui, trabalhamos com isso, e a questão da RT volta toda vez, é um problema que a gente enfrenta na execução de obra, do excesso de RTs que a gente tem que emitir, desse valor que a gente não vê retorno. A gente não vê um retorno do CREA dando um curso, uma atualização, um acesso a uma norma, tudo é pago, é aquilo que a gente já discute no grupo, aquilo que a gente já vem discutindo em outros lugares, que é a questão que tudo é pago. Então, você precisa de uma RT, você tem que pagar, você tem que emitir, você tem que pagar, você precisa acessar uma BNT, você paga também. Se você quer algum outro benefício que seja do CREA ou do CONFEA, você tem que criar uma mútua. O que ele pretende
trazer de proposta? Eu sei que ele bateu duro e eu ouvi um pouquinho mais aí o que ele pretende para isso, principalmente que a gente é jovem, é uma dificuldade que a gente enfrenta, a gente está iniciando no mercado de trabalho e sim, é um custo, é um peso muito grande. Você tem que comprar normas ou ficar procurando na internet, fazendo atalhos para conseguir se informar, para poder prestar um bom serviço. É isso. Para responder, eu primeiro quero agradecer a sua pergunta dizendo o seguinte: para começar, temos que acabar com o atalho. Toda vez que na vida alguém me chamou para fazer um atalho, dei com os burros lá. Primeira coisa, nós temos o direito de entrar pela porta da frente, com dignidade. E a nossa campanha, e espero que a dos companheiros, especialmente esses que vieram para o debate, feito aberto, com essa sinceridade, com essa cara limpa de vocês todos, nós todos juntos queremos trazer de volta a dignidade para a engenharia. O engenheiro está sem dignidade nenhuma. É maltratado pelo próprio sistema, é maltratado pelo mercado, é desrespeitado numa porção de situações. E nessa que você, jovem, está dizendo, então é um absurdo. O CREA tem que baratear, tem que fazer convênio com a BNT, oferecer essas informações muito mais de forma acessível do que vem fazer. Nós temos que ter, alguém falou do que acontece lá em Brasília, nós temos que ter uma ponte com o Congresso para oferecer para categorias informações excelentes em termos de qualidade e online, se for necessário, se for possível. Nós temos que prestar um serviço. O que o CREA tem que fazer é deixar de olhar para o próprio umbigo, que essa gente ou tem um espelho enorme e se olha no espelho como narcisistas, que me parecem, ficam ali discutindo modalidades, discutindo questiúnculas pequenas e não atendem aos jovens como esse rapaz que nos perguntou há pouco. Nós temos que oferecer condições para o desenvolvimento com cursos de graça, porque o CREA já recebeu muito. Tem dinheiro. Eu defendo, por exemplo, que não se tenha anuidade obrigatória. Depois eu posso modalmente explicar isso também melhor. Você falou que eu bato forte, vou bater mais forte ainda. Ainda foi pouco o que aconteceu até aqui. Porque o que está acontecendo lá dentro é coisa de bandido, meu amigo. Não é coisa de colega, não. Eles têm um código lá entre eles. Há uma atuação onde... É claro que eu não vou dizer que todos sejam assim, não. Tem conselheiros de gente boa, tem inspetores de gente boa, mas há uma filosofia toda, que é a de servir. Só para concluir, que é de se servir e não servir ao sistema. Obrigado, Manuel. O próximo inscrito era o Condé, vem aqui o Jardim. Jardim está aí? Jardim? Está aqui o nome dele. Está escutando o Jardim? Não se manifestou. O próximo, depois do Jardim, João. Esse João aqui, eu creio... Não é o João Oliva, não. É um que só está João. Não tem? Então... João Damaro? Oi. O João Damaro? Quem está falando? É o Fábio. Quem? Desculpa. Bom, o próximo a perguntar é o João Oliva. João Oliva, qual o candidato que você quer perguntar? João Oliva? Não está o João Oliva? Já ligar o microfone. Não está. Eu não estou vendo ele na tela. Estou aqui. João Oliva. João Oliva, por favor. Tô aqui. Qual o candidato que você quer perguntar? Eu não havia me inscrito aí, João, mas eu vou fazer uma pergunta assim. Eu vou primeiro formular a pergunta. Eu vou deixar o Favre, esse jovem engenheiro Favre. Tá, ok, pode fazer. Favre, dentro desses eixos que você se colocou para atuação quando chegar possivelmente à presidência do CREA, né? Eu queria, dentro de eixo de gestão, eixo de compromisso com os profissionais, compromisso com a sociedade e compromisso com a entidade de classe, né? Eu queria ouvir de você, por exemplo, a questão da fiscalização com relação à sociedade, o repasse da RT para as entidades de classe, com os profissionais a questão da anuidade, né? E com a gestão, né, com relação à inovação, o que você teria a dizer dentro do seu plano de trabalho? Por favor, Favre.
2 minutos. São muitas perguntas dentro de uma aí, mas basicamente é o seguinte: as associações, na minha visão, é a ferramenta institucional que promove a junção dos profissionais e a comunicação com os poderes constituídos e com a autarquia federal. Temos que incentivar a associação, não sou contra a associação. As inspetorias é o braço de ação do CREA nas cidades. Somos 645 cidades no estado, o CREA tem que olhar para 645 cidades. E não tem braço e perna para todas, tanto é que faz uma fiscalização, esse formato de fiscalização que faz não funciona. Nós temos hoje, na minha área, que é civil, 80% dos imóveis sem acompanhamento profissional. Isso tem que mudar, tem como fazer isso. Os colaboradores do CREA são os ouvidos, a voz e o braço. É de vital importância e nós vamos voltar com a meritocracia. A parte para ganhar eficiência é a automação dos procedimentos internos e externos. Aplicar automação, inteligência artificial, tem tecnologia para isso, a gente pode aplicar no CREA. A questão da frente parlamentar as indicações de profissionais, influenciar os profissionais a participarem do poder executivo, das autarquias municipais, das autarquias estaduais, e a judicialização a favor da engenharia, assim como o ato 30, isso já existe no CREA, o ato 34, que foi feito lá há 30 anos atrás e foi esquecido pelos presidentes dos últimos 25, o ato 44, que tem como objetivo instruir o Conselho a agir em defesa do profissional. Então, existe legislação, o que não está existindo é a ação de quem está na liderança. A gente precisa estudar o passado, conhecer a legislação para poder ter eficiência no agir. Mais ou menos isso, João. Respondi a sua pergunta? Não estou ouvindo. Ok. Obrigado. Eu só quero uma paradinha técnica, um momento. Kevin, a lista dos participantes, dos inscritos, é essa aqui que está aqui, né? Participantes, só para não ter erro aqui. Kevin, por favor, entra aí na lista, por favor. Kevin? Damar, eu estou aqui mandando pelo chat, tá? Direto para você. Tem o Prost e tem o Paulo Costa agora na lista. Isso. Tem 23 agora na sala, Damar. Tem 23 inscritos? Não, isso. 23 audiências. Perguntar. Oi? Não, só 2 para perguntar no momento. O Paulo Costa e o Prost. O Prost, você me permite, já que eu estou aqui com a palavra, posso? Peraí, Paulinho. Paulo, espera um pouquinho. Kevin, quantos inscritos ainda tem que faltam perguntar? 2 inscritos, o Prost e o Costa, nesse momento. Então tá bom. Então agora o Prost pergunta qual candidato? Ao José Manuel. José Manuel, gostei muito da sua exposição e você vai no encontro de muitos temas de quando, para os vários mandatos que eu tive lá no CREA, a maioria deles representando a nossa Escola de Engenharia Presbiteriana Mackenzie, né? Eu, como já falei aqui na abertura, prestem bem atenção, a criação da RT, da mútua, que foi automática, foi para a criação do nosso IAP, Instituto de Aposentadoria do Profissional, coisa que nunca saiu do papel. Eu fiz uma unidade e foi engavetado em Brasília. Então, o mal dessa RT, ou como você disse, nós acabamos com essa RT, vira R$0, porque ela é necessária para o particionamento da responsabilidade em vista do crescimento do estado da arte, né? E ela é necessária para ter os limites de responsabilidade que cada profissional
atuou naquela obra, ou ela vai ser paga para a criação da nossa aposentadoria. Foi uma coisa que eu briguei o tempo todo e foi engavetado. E quanto à BNT, eu também briguei muito, porque depois do Código do Consumidor, em que as normas técnicas passaram a ter amparo legal, elas têm que ser colocadas publicamente, gratuitamente para todo profissional e para toda a sociedade, porque isso viria a ter a valorização da tecnologia brasileira, do engenheiro e dos outros profissionais que se valem da ABNT. A ABNT, na minha opinião, tinha que ser estatizada. É isso que eu queria ouvir. Obrigado, próximo. Faça favor, José Manuel, 2 minutos. Vamos lá. Primeiro, agradecer a sua pergunta, de novo, e dizer que essa troca de experiências entre os jovens e os mais experientes com nós é muito importante. Você lembra, eu me lembro bem, quando o sistema, ainda no período da Revolução, de 64, eu me lembro como o Enildo Barros, o arquiteto e engenheiro Enildo Barros, lutou muito para instituir, para criar a mútua, e todo aquele mecanismo muito interessante. É que entre a ideia e a prática, infelizmente, falta fiscalização, falta empenho. Por exemplo, no Conselho, eu não posso entender como é que o presidente do CREA, e nós, eu acredito piamente que venceremos as eleições, inclusive com o apoio de alguns companheiros que estão aqui presentes nesse debate, eu não consigo compreender como é que o presidente do CREA interfere na reunião do plenário do CREA. Que me parece, o Fábio foi conselheiro, eu fui conselheiro, o Prost foi conselheiro, o Renato foi conselheiro, vários companheiros foram conselheiros. Eu imagino o plenário como uma espécie de Câmara dos Deputados, como poder legislativo. É a bancada que precisa ter o seu funcionamento sem a pressão da presidência. Acho muito estranho a maneira como o sistema funciona. Mas, indo mais direto ao ponto que você disse, eu acho que tem que colocar, sim, esse recolhimento da RT a serviço da categoria como um todo. Curso de graça, informação sobre o Congresso com rapidez, com qualidade, informação sobre concurso público de graça, orientação profissional de graça, curso de aperfeiçoamento profissional de graça. Tem dinheiro está aplicado no Banco do Brasil, dinheiro está aplicado para a festinha, que eles fazem no fim do ano uma festa. Outro absurdo, o João Oliva sabe disso, ele participou, essa gente vai, não sei se ele participou da última, mas ele tem, de vez em quando, eu tenho percebido uma defesa que ele faz veemente em alguns segmentos, eu tenho divergência profunda. Mas as minhas divergências são em torno de ideias. 2 minutos, Manuel. Só para concluir, as minhas divergências eu quero colocar no plano alto de divergência de pensamentos e de ideias. Obrigado. Obrigado, Manuel. Agora, para encerrar os inscritos, o nosso diretor, Paulo Cossa. Bom, eu vou começar prestigiando o amigo engenheiro Rodrigo Fonseca. Só um minuto, Paulo. Para quem você vai perguntar? Qual é o candidato? Eu já disse, Rodrigo Fonseca. Obrigado. Que falou com as palavras. Ok. Sabe, Rodrigo, sabe demais candidatos para vocês também terem ciência. Entrei hoje no site do CREA. Uma maravilha, né? Uma entidade que nos deixa cheio de orgulho, né? Você vê a preocupação que nós, engenheiros, temos com a participação na sociedade, não? Enquanto a OAB está direto e reto ocupando todos os espaços, o Ministério Público ocupando todos os espaços, discutindo tudo que é engenharia, o CREA, a CONFEA, etc., simplesmente não aparece. Não aparece. Então, se não bastasse não aparecer, nós temos uma pequena estrutura, que eu observei rapidamente no CREA São Paulo, só tem 700 funcionários. É uma estrutura, de fato, pequenininha, para essa qualidade maravilhosa de serviço que nós temos, e ainda paga mais 220 e tantas assessorias dessas entidades do interior. Quando é baixinho e não dá nada, para aquela que tem uma sala e uma secretária, paga 6 mil, 7 mil, 8 mil reais.
O custo em 2016 que gastava com movimentação de pessoas e diárias por mês era mais de R$1 milhão. O orçamento em 2016 era 130 milhões de reais. Aí a gente pensa no nosso governo e a gente critica o funcionalismo público. Me parece que nós temos aqui uma estrutura inchada, cheia de funcionários públicos, tá certo? Que vive e, na verdade, arrecada para receber, sabe, pôr no bolso essas mordomias todas e representar os engenheiros propriamente disso, nada disso. Então, o que me deixa horrorizado é exatamente a gente critica. Ok, mas eu vou falar mais um pouquinho, por favor. Aí eu vou usar o meu... A pergunta é o seguinte, o que nos deixa horrorizado são esses valores absurdos para uma entidade que não é reconhecida pelos engenheiros, por uma entidade que é mal vista por muitos engenheiros, porque a maior parte não está aí. Tá? E parece que ela se sobrevive, se mantém com cartas marcadas, ao ponto de não querer abrir eleições. Então, como é que se desmonta esse elefante? Obrigado. Rodrigo, 2 minutos. Obrigado pela pergunta. A gente desmonta fazendo isso que a gente está se fazendo, democraticamente, se candidatando, colocando as propostas, indo atrás dos votos, indo atrás dos engenheiros que pagam a conta e estão fora do sistema, que são os 96% dos engenheiros. E só 4%, historicamente, votam e são os mesmos que a gente sabe que se mantém lá, isso que você falou. Então, assim, o meu conceito assim, é mobilizar quem está fora. Quem está fora do sistema, que não está ligado a ele de alguma forma, que é quem vota. E quem vota é quem decide o caminho, o caminho dos outros. Né? Quem não vota, infelizmente, é dirigido por quem vota, né? Por quem escolhe o programa. E você falou muito bem, o CREA tem mais de, pelo último balanço que eu vi, tem mais de 200 milhões em caixa, imóveis milionários. E uma passagem muito interessante, quando o meu primeiro ano de conselheiro, no auge da crise aí da engenharia, eu levantei a mão lá no final do ano, na plenária, teve uma ratificação da atualização da anuidade, né? Porque a anuidade RT, eles não fazem, assim, eles vão atualizando todo ano conforme a inflação e dane-se o custo. Né? Assim, sobe todo ano, aumenta a arrecadação e pronto. Eu falei, não, peraí, o CREA está com 200 milhões em caixa, vocês vão aumentar 5% para o engenheiro que está desempregado, procurando emprego? E assim, foi um debate quente, exaustivo, e foi pela primeira vez o CREA São Paulo, a plenária, não ratificou essa decisão que vem do CONFEA, de atualizar a anuidade. Mas o que valeu a plenária? Falaram que parece a Câmara dos Deputados. Não é, porque não valeu nada. A decisão da plenária do CREA São Paulo de não ratificar o aumento da anuidade não valeu nada, porque vem de lá do CONFEA. Então, para que a gente serve? Para que serve a plenária do CREA? Foi um debate lá que, inclusive, o presidente e quem estava lá na hora falou, vocês podem votar contra, mas não vai valer nada. Isso é um negócio, assim, escabroso. E aí, outra coisa que eu falo, tem que ter mais Brasil e menos Brasília nesse negócio. Os CREAs regionais têm que ter mais autonomia. As associações, que o Favori falou, de cada município, tem que ter mais autonomia, que é lá na ponta onde a coisa acontece, onde a engenharia acontece, onde as obras acontecem. Não é lá em Brasília, onde está centralizado o CONFEA que rege todo um país. Então, Rodrigo, 2 minutos, deu. Obrigado. Não, mas é isso, Paulo, estamos juntos. Obrigado. Aqui a engenharia tem regra rígida. É o seguinte, é que nós temos um tempo aí com esse programa, né? Eu quero agradecer aqui, da minha parte, depois vou passar para o presidente próximo dar um encerramento. Desculpe algumas falhas técnicas, esse é o primeiro debate que nós estamos fazendo, ainda nós estamos nos aperfeiçoando, eu creio que o próximo vai ser bem melhor, formatado. Ô João, me permita dizer, só um minutinho, Paulo. Por favor. Eu vou passar depois a palavra para você. Obrigado. Então, esse formato aqui é o primeiro. Eu creio que para os próximos debates nós vamos aperfeiçoar, vai melhorar tecnicamente, né? Quem está dirigindo tecnicamente é o Paulo Kev, né? Então, isso serviu para tomar umas experiências. Porém, é lógico que a gente previa que os candidatos não iam fazer um tratado cada candidato, que nem dá tempo para isso. Mas dá para conhecer o perfil de cada candidato, o que ele passa e a credibilidade que passa nas suas palavras. É isso que os nossos
participantes esperavam conhecer os candidatos e o que eles são, o que eles passam, né, para nós. Então, eu agradeço a presença dos candidatos e passo a palavra para o nosso presidente Prost. Peraí, antes disso, Paulo Cossa, por favor. Obrigado. Viu, João? Já parabenizando, que eu acho que foi muito simpático esse encontro, eu acho que foi muito bom. Nós temos 3 candidatos, eu não sei o tempo dos senhores como é que estão, mas me parece, até para que a gente seja mais equânime, use equidade, que a gente dê, por exemplo, 5 minutos para cada um fazer as suas considerações finais para depois o fechamento do nosso amigo presidente Prost. Espera um pouquinho, você está propondo para agora 5 minutos cada um? Sim. Bom, se der tempo e o Prost concordar, tudo bem, Prost? Pode falar. Estou de acordo. Encerramento. Estou de acordo, sim. Pois não. Por favor, por ordem alfabética, o Faveri, né, que é o primeiro, depois o Renato, não, o Vinícius não, espera um minutinho, desculpa, o Fonseca, é o Favero, e depois o Manuel, exatamente. Faveri, pode falar, pois não. Bom, o Prost, sobre as suas 4 questões, se o conselho tem que ter exame ou não, eu entendo que não tem que ter exame. Eu acredito que a gente tem que trabalhar numa linha de educação continuada. Quando eu me formei há 20 anos atrás, eu era um engenheiro, hoje eu sou outro, fui me capacitando ao longo do tempo, fui me atualizando. Eu acho que a gente tem que ir numa linha de atualização. O voto obrigatório eletrônico tem que ser eletrônico pela internet, faz parte já do meu plano. O técnico de 2º grau, já estudei sobre isso, nós temos que mudar o artigo 6º do decreto 90922, já está escrito um plano de trabalho meu também, junto à frente parlamentar. Com relação à mútua, eu acho que é assim, a mútua a gente tem que separar quem quer pagar, quem não quer pagar. Quem paga, quem participa, paga. Quem não participa, não paga. Então, temos que rever a mútua também. Agora, para finalizar aqui meus 5 minutos, o porquê que eu quero ser presidente do CREA. A liderança pode ser exercida pela autoridade e influenciação. Meu objetivo é mostrar que minhas ideias é o caminho que devemos seguir para a valorização da nossa engenharia, dos profissionais, e isso passará pelo fortalecimento das associações e a valorização dos colaboradores do CREA São Paulo. Acredito que a educação é contínua na vida e o mundo cada dia mais incerto. Nosso conselho deve se adaptar a essas mudanças de comportamento, com criatividade, aprendizagem contínua, respeito à diversidade, a busca pela inovação. Vamos formar em conjunto com outras entidades, pessoas vencedoras e que saibam trabalhar coletivamente dentro da nossa área de atuação. Sejamos os líderes da nova economia, admirados e não temidos. O resumo é esse, tá bem? Muito obrigado. Obrigado. Então, passamos a palavra ao Fonseca. Fonseca? Olá. Pronto, 5 obrigado. minutos. Primeiramente, agradeço aqui a oportunidade de participar do debate com vocês. Muito legal. Inclusive, agradeço também a presença dos outros candidatos que se esforçaram para poder comparecer aqui hoje nesse debate, né? Acho que todo esforço é válido para a gente poder debater. E, sim, temizar aqui minhas propostas, né? Primeiro é o voto digital. Minha revolta lá no meu conselho foi não ser atendido pelo presidente do ano passado, quando ele na plenária ele falou que ia dar todo o apoio que eu precisasse para ir atrás do voto digital, e depois mandei 15 e-mails para ele, ele não me respondeu nenhum para agendar a reunião. Tentei ligar, isso me deixou bem revoltado, tá? Assim, lá na plenária falou uma coisa e depois, quando a gente tenta fazer realmente ir atrás, não correspondeu, tá? Então isso me deixou, por isso eu acho que um dos motivos que eu estou aqui hoje é esse. Então, o voto digital é inacreditável. A engenharia no século XXI, tempo de pandemia, os engenheiros fazendo startup, fazendo tudo digital, os conselhos de enfermeiro, fisioterapeuta, educação física, tudo voto digital já há anos, e a gente tem que ir lá hoje, em tempo de pandemia, ir lá fazer um X no papel. A RT gratuita,
acho que dá para ser gratuita. Como eu falei, hoje se assina um contrato digital, empresa de startup, esses contratos de crédito pela internet, custa menos de R$1 cada contrato de crédito pela internet. Eu acho que a RT dá para ser mais barato que isso, um preço ínfimo e simples no celular. A RT precisou, o engenheiro vai lá, faz a RT, emite dados simples, sai um QR Code, coloca no projeto, coloca na placa da obra, está resolvido. Tá? Dá para ser isso, está muito fácil isso, está muito ao alcance. E nisso a gente parte para a mútua, que eu acho que eu concordo com o Fávaro, ele falou, quem usa que paga. Não faz sentido todos os engenheiros pagarem para alguns que tem que pagar ainda para usar. Os associados ainda têm que pagar a mútua. Eu acho que quem quiser, não sou nada contra a multa, mas quem quiser usar os serviços da multa, que pague por eles. As certificações. Acho que muito importante para a profissão, para o profissional, para ele poder evoluir, ele se certificar, ele estudar, entrar num curso, se certificar, ter uma certificação que ele é especialista em determinada área. Eu acho que isso tem um potencial gigantesco no nosso país para muitas certificadoras nascerem, para muitas universidades fazerem esse serviço. Não é só o CREA, eu acho que deve deter esse monopólio de certificar o profissional. E descentralização. Eu acho que os CREAs regionais têm que ter mais poder, têm que tomar suas decisões próprias, inclusive para valores de anuidade ou RT, caso tenha. Mas quem deve definir isso é o próprio CREA. Faz sentido também ter a mesma anuidade para o engenheiro de São Paulo e o engenheiro do Acre, do Pará, o mesmo valor de RT. É nesse sentido, é mais liberdade para o profissional poder trabalhar, poder se atualizar. Tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado e estou ansioso já para o próximo debate. Obrigado, Rodrigo. Agora o próximo é o José Manuel. 5 minutos. Muito bem. Quero agradecer o convite para participar do debate. Eu acho que democracia é isso, é a discussão de ideias no nível elevado, que os pensamentos possam fluir de uma maneira tranquila, mas que as posições fiquem muito claras. Eu sou oposição ao que acontece no sistema hoje. Não passo a mão na cabeça dessa gente que está deformando o sistema, colocando o sistema para trabalhar com uma causa pequena e com um grupo, na minha opinião, medíocre. Medíocre do ponto de vista moral, medíocre do ponto de vista intelectual, medíocre do ponto de vista de posicionamento até do ponto de vista espiritual, que só olha o próprio umbigo. Então, eu primeiro quero também dizer que quando eu disse que o plenário do CREA tem que ser dependente do jogo do presidente do CREA, é porque o plenário é a bancada que vai fiscalizar a presença do CREA. Hoje o que acontece não é isso. Você veja o passa-moleque que o atual presidente, que é o Bob Sobrinho, fez com esse companheiro que é conselheiro, e vocês viram o depoimento dele. Olha, prometeu e não fez. Fiquei mandando 15, parece que ele mandou 15 e-mails e não teve uma resposta. Porque o jogo não é esse. Nós temos que mudar esse jeito de fazer as coisas no Tribunal de Ética. Temos que reduzir prazos que os conselheiros ficam nos processos. Temos que prestigiar o bom conselheiro. O plenário comigo vai ter força, porque ele não vai discutir o orçamento em 5 minutos. O orçamento é peça importante para a administração e para a gestão de uma política pública. Nós vamos dar prestígio aos funcionários do CREA, aos bons funcionários do CREA. Vamos tratar da fiscalização de forma inteligente, com autodeclaração e com a utilização de imagens de satélite, não dessa forma como hoje é feita, com essa brincadeira de pagar quilometragens astronômicas, gente passeando de um lado para o outro. Na época de fim de ano, então, é uma festa. Projeto Verão, o sujeito vai, passeia para cá, passeia para lá, diz que vai fazer uma fiscalização. Mas vamos parar com essa palhaçada. Vamos tratar do CREA como o CREA merece, porque o profissional merece. Então, eu quero fazer uma saudação a todos vocês, muita alegria mesmo de ter tido esses minutos aqui. A gente aprende, a gente fortalece os nossos corações e a nossa energia. Agora, um pensamento que eu quero passar a todos vocês é o pensamento
de que nós todos temos um adversário comum, que é o que se faz no sistema, o que se deixa de fazer no sistema. E para que o sistema precisa rapidamente ser levado, que é para o interesse público, o interesse coletivo e o da sociedade. Quando a gente diz sociedade para o quê, nós temos que deixar claro também, para ajudar a reduzir desigualdades sociais. Temos um país rico e um povo pobre. Temos uma engenharia rica e um engenheiro pobre. No caso do Uber, alguém citou, tantas outras coisas. No tempo que eu me formei, o engenheiro tinha virado sul. O Amaro vai lembrar, o Prost vai lembrar disso, eu acho que o Zé Renato lembra disso. Naquela nossa época, o engenheiro tinha virado surpreendentemente. Agora virou Uber. Nós temos que levantar a voz, nós temos que gritar, falar alto, falar grosso, falar firme e unidos em torno desse objetivo. Esse é o meu pedido a vocês todos, que a gente não divirja em torno dos interesses maiores da engenharia. Já basta esta gente que utiliza a engenharia de uma forma torpe, de uma forma vil, de uma forma irresponsável e, para finalizar, criminosa, inclusive. Coisa de polícia. A engenharia é para coisa da engenharia. A notícia lá, na primeira página do jornal, como nós fizemos quando eu fui vice-presidente da federação, em função dessa história do engenheiro que virou suco, a Folha de São Paulo nos prestigiou no momento que a gente debatia a formação do engenheiro. Colocou em primeira página. Era um jovem, como os jovens de hoje. E eu acreditei naquilo, e eu acho que vocês precisam continuar acreditando no que vocês pensam. Defendam esses sonhos, essas perspectivas. Eu saio daqui honrado com o convite, feliz de ver vocês, de cruzar com cada companheiro das mais antigas que eu não vi há algum tempo. Um forte abraço a todos. No fundo do meu coração, muito obrigado a todos. Obrigado. Prost, devido ao nosso programa, tem 1 minuto para você encerrar. Pois não. Bom, colegas, gostei muito da presença de vocês todos, do especial dos candidatos, e convidar vocês para participarem do CDE, que nós estamos nesse projeto de criação de sugestões para o desenvolvimento pós-pandemia, com a engenharia como atuante nesta recuperação. E vamos ter mais um outro debate com o outro candidato Vinícius, da qual todos estão convidados e serão convidados, receberão os convites para o próximo apresentação. Conto com vocês. Muito obrigado a todos e um grande e fraternal abraço. Aplauso para todos. Damaro, só uma pergunta para todos. Se há algum inconveniente em replicar a gravação, tá? Então, se não houver nenhuma coisa ao contrário, está liberado, tá bom? De minha parte, muito bem. Autorizado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Tudo de bom. Foi um sucesso.